professor André Luiz Figueira Cardoso traz um curso de Direito Processual Penal esta semana. Durante as aulas serão abordados o habeas corpus, a investigação defensiva e o processo penal, o lawfare, a justiça negocial e o direito penal antirracista. Começa agora a aula 3. Bem-vindos, meus amigos e amigas, a mais um programa Saber Direito. Na aula de hoje, prosseguindo no curso de tópicos em processo penal, nós pretendemos abordar o tópico lawfare, que é um assunto bastante recente, um assunto do momento. E a seguir nós abordaremos o tópico justiça negocial, aproximando já da conclusão desse curso. Nesse segundo dia, nós pretendemos descrever o que é lawfare, seus impactos e seus efeitos no direito penal brasileiro. A primeira coisa que nós nos lembramos quando abordamos o tema, naturalmente, é a famosa Operação Lava Jato. De fato, a introdução do termo lawfare aconteceu no Brasil no âmbito das estratégias defensivas adotadas pela defesa do atual presidente Lula, no âmbito da Operação Lava Jato, onde o presidente Lula foi acusado e respondeu a uma série de ações penais e inquéritos. O lawfare é um conceito que vem da doutrina militar e da doutrina de direito internacional norte-americana. Um general americano de nome Charles Dunlap, ele redigiu um artigo muito influente, muito citado, no início dos anos 2000, ainda no contexto da primeiro estágio da guerra contra o terror, logo após os atentados de 11 de setembro. E nesse artigo, que é um artigo seminal, sempre citado, ele descreve o lawfare como uma espécie de extensão da guerra. O lawfare seria a persecução de objetivos estratégicos, militares e políticos, por meio do uso do direito. Notando, naturalmente, que nesse primeiro momento se fala de estratégia militar e direito internacional. Nesse primeiro momento, Charles Dunlap, que é, além de ser um militar norte-americano, também um estudioso do direito, nesse primeiro momento o lawfare é apresentado como algo até positivo, porque como um instrumento de afirmação estratégica dos interesses americanos, prescindiria do uso da força militar. Então, do ponto de vista dessa doutrina original, digamos assim, o lawfare seria algo positivo, porque a sua aplicação afastaria a necessidade da intervenção militar norte-americana em determinados alvos. Nesse primeiro momento, o artigo de Charles Dunlap, ele alcança uma fama e é altamente seminal, é altamente citado, mas não é o primeiro uso da palavra lawfare. A língua inglesa registra esse conceito em determinados textos, mas o impacto que isso gerou, a sistematização que o Charles Dunlap abordou nesse artigo, levou aí muitos intérpretes a imputarem a ele a própria criação do termo. E lawfare, como um termo, é decorrente de uma contração de dois termos da língua inglesa. Law, que quer dizer direito ou lei, e warfare, que quer dizer a atividade da guerra. Então, quando você contrai os dois termos law e warfare, chega-se a esse resultado de warfare. No que diz respeito à introdução desse conceito no âmbito da jurisprudência, da doutrina brasileira, o lawfare, de fato, ele é introduzido por meio da atividade estratégica defensiva da equipe de defesa do presidente Lula, e nesse momento de introdução, ele sai desse âmbito do direito internacional e coloniza, de certa forma, o direito penal brasileiro. Então, ou seja, já é um conceito que sai do seu âmbito original de aplicação, que era a doutrina militar norte-americana e a doutrina de direito internacional norte-americana, para passar a uma atividade, para passar a uma conceituação de direito penal e processo penal. E na conceituação que se faz no Brasil, a conceituação que se faz no Brasil de lawfare
é de que o lawfare seria o uso estratégico do direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar um inimigo político. Esse é o conceito extraído diretamente da obra Lawfare de Cristiano Zanin e Rafael Valim, que talvez seja um dos principais livros ou um dos primeiros livros a abordar o tema de maneira um pouco mais acadêmica e conceitual. Então, a partir do momento em que esse conceito de lawfare é introduzido no Brasil, ele já recebe essa tipificação, digamos assim, de descrição de um episódio ou de um movimento crítico, que foi o movimento causado pela Operação Lava Jato, que mais do que uma operação policial, foi de fato, como o próprio Supremo já declarou, foi um movimento político. Então, o lawfare, ele é uma maneira de descrever de maneira crítica a atuação dos ex-procuradores e do ex-juiz responsável pela condução dessa vasta gama de processos que envolveu a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, naturalmente, não é só uma ação penal ou só um processo, é toda uma gama, dezenas de inquéritos abertos pelo próprio Ministério Público, além da Polícia Federal, ações penais, ações de improbidade, para não falar naquela sucessão enorme de recursos que foram interpostos pelas defesas e habeas corpus e que trouxeram a questão para Brasília, onde ela foi definitivamente, ao fim e ao cabo, decidida, com a acolhida dessa tese de lawfare por parte do Supremo Tribunal Federal e por parte também de boa parte da doutrina que identificou uma distorção das regras processuais por parte da Operação Lava Jato. Mas essa é a primeira coisa que nós lembramos quando falamos de lawfare. Mas o lawfare não diz respeito apenas à sua aplicação em operações midiáticas contra figurões da política ou figurões do mundo empresarial. O lawfare, ele, como conceito, critica algo que talvez faça parte da estrutura do direito penal e do direito processual brasileiro. Enquanto conceito crítico, o lawfare ele é bastante positivo no sentido de esgarçar, no sentido de apresentar aquilo que talvez seja uma das faces mais evidentes do direito penal brasileiro, que é o conflito entre a realidade do processo penal, aquilo que realmente acontece, e a doutrina jurídica, aquela doutrina que nós aprendemos no âmbito da faculdade, segundo a qual todos são iguais perante a lei, se obedece ao devido processo legal, todos têm direito de ser julgados por um juiz imparcial e ter assegurado seu direito de defesa, não só no âmbito da Operação Lava Jato, como no âmbito de inúmeros processos penais. Isso é flagrantemente, diariamente descumprido. Não são poucos, inclusive, as decisões não só do Supremo Tribunal Federal, como do STJ, tribunais superiores em geral, no sentido de declarar exatamente isso que eu estou aqui afirmando. Quando, por exemplo, o STJ, no meio de uma decisão, de um julgamento, de um habeas corpus, decide criticar o Tribunal Estadual do Estado A, B, C ou D, está criticando exatamente uma postura em tudo igual à postura criticada por Cristiano Zanin e Valim, Rafael Valim, no âmbito da Operação Lava Jato, que seria a distorção, o afastamento das regras de direito, com afã de perseguir um determinado valor mais político do que jurídico. E esse valor político-jurídico tanto pode ser uma suposta guerra ou um enfrentamento à corrupção política, como uma guerra ao terrorismo, como foi sustentado durante muito tempo por parte da doutrina americana, como a guerra às drogas, que é realmente uma presença bastante marcante na história do direito penal brasileiro ao longo dos últimos 30, 40 anos. O lawfare, enquanto um conceito crítico que pretende expor determinadas inconsistências no discurso face à prática jurídica, ele merece atenção não só, como mencionei, por conta da crítica que foi feita a operações midiáticas voltadas a figurões do mundo político ou do mundo empresarial. O lawfare ele esgarça uma questão muito estrutural, sistêmica, no âmbito do direito penal brasileiro. No Brasil, ou melhor dizendo, enquanto conceito, o lawfare ele esgarça algo que é bastante problemático do ponto de vista da aplicação do direito penal.
porque direito, enquanto um conceito, e isso nos é lecionado já nas primeiras semanas, nos primeiros meses de qualquer curso de direito, né? O direito, ele é, de alguma maneira, a administração da força. Ele é um esforço para, de alguma forma, cercear e tutelar o uso da força, não só pelo Estado, como dos cidadãos entre si. E enquanto um mecanismo de contenção da força, ele é a própria negação da guerra, dado que a guerra nada mais é do que o extravasamento da violência e a colocação da violência como um meio central de resolução de conflitos. O direito é a negação da guerra. Então, a partir do momento em que se considera que o direito pode vir a ser instrumentalizado como um mecanismo de combate e enfrentamento, como um mecanismo de guerra, isso nada mais é do que a negação do próprio direito. Ora, essa negação, se o direito é a negação da guerra, empregá-lo como um mecanismo de guerra é uma contradição essencial. Então, essa talvez seja a principal crítica que a doutrina formula em relação ao lawfare. Empregar o direito como um mecanismo de guerra desconstitui e desfigura o próprio direito como um construto social, como um construto político, como uma conquista civilizatória. Essa talvez seja a crítica essencial do que o lawfare constitui a certas práticas que foram encarnadas, mas que não se resumem ao âmbito da Operação Lava Jato. O lawfare seria, portanto, uma degenerescência, uma espécie de corrupção do direito penal e do processo penal. Onde o direito penal pretende ser isonômico, o lawfare ele é personalíssimo. Onde a regra deveria ser um limite à atuação do Estado, um limite à força, à violência, o lawfare constitui o direito como uma mera inconveniência que pode ser afastada a qualquer momento. Não por acaso, e de maneira bastante percussiente, ainda no âmbito da Operação Lava Jato, o TRF da 4ª Região, na reclamação disciplinar número 0003021-32 de 2016, declarou, abre aspas, que a norma jurídica incide no plano da normalidade, não se aplicando a situações excepcionais. Ou seja, no bojo dessa reclamação disciplinar, que foi algo que foi decidido por parte do TRF da 4ª Região em relação à Operação Lava Jato, em relação às posturas do então juiz titular na 13ª Vara Federal de Curitiba, se declarou que a operação não precisava respeitar as regras de direito típica, as regras de competência, as regras da ampla defesa e até mesmo as regras constitucionais com base nesse argumento da excepcionalidade. Essa visão ela é especialmente problemática num país como o Brasil, onde se nota que tudo pode ser justificado como excepcional. Então, um enfrentamento de um corpo policial subindo aí uma comunidade carente no Rio de Janeiro pode ser considerado excepcional e esse argumento pode ser utilizado para afastar as regras de conduta dos policiais militares. Aqui no DF, um enfrentamento, por exemplo, contra um eventual protesto, poderia ser considerado excepcional e isso poderia justificar também abordagens mais violentas ou mais incisivas das forças policiais e das forças de repressão. Então veja que esse argumento é especialmente problemático porque, de um certo ponto de vista, tudo e nada podem ser considerados excepcionais. Então bastaria aí uma linha, 2 linhas de argumento dizendo, olha, essa questão é excepcional, essa questão é única, esse agente, esse alvo é excepcional e, portanto, tudo estaria justificado. Essa decisão tomada no âmbito desse processo administrativo, que foi aberto no âmbito da Operação Lava Jato, ele acaba encarnando de maneira bastante explícita um dos principais aspectos e um dos mais funestos aspectos do lawfare, que é exatamente a sua rejeição à normatividade, ou seja, a rejeição à aplicabilidade das normas jurídicas, sempre com base no argumento de que, naquele caso específico, naquele momento específico, contra aquela pessoa específica, não há um quadro de normalidade e, por isso, se poderia afastar a regra jurídica, as regras de direito. Veja que a própria construção do direito é feita exatamente para evitar esse tipo de argumento.
Então, a partir do momento em que se considera excepcional o quadro e se afasta, a regra de direito, nós não estamos mais no âmbito jurídico, é outra coisa, é o lawfare, é a própria negação das regras de direito típicas e básicas. Como se vê, o lawfare, ele não se preocupa, na verdade, com o suposto combate à criminalidade ou com o suposto enfrentamento à impunidade. Isso são meramente pretextos, né? No âmbito do conceito da doutrina militar de guerra e no âmbito do direito internacional público clássico, se usa um termo latino chamado de casus belli. O casus belli é aquele pretexto invocado pelo soberano para justificar uma declaração de guerra. Casos clássicos que nós poderíamos mencionar os supostos atos de hostilidade praticados pela Polônia em desfavor da Alemanha nazista, que teriam sido usados como uma justificativa pelo então ditador alemão Adolf Hitler para invadir a Polônia e deflagrar aquela série de sucessões de eventos que levaram aí à Segunda Guerra Militar. O casus belli é, portanto, uma justificativa às vezes bastante empregada com bastante cara de pau, digamos assim, no português mais franco, para justificar o uso da violência. Tanto é assim no direito internacional clássico, como é assim também no âmbito do lawfare, porque não se trata mais de direito que nós estamos falando, né? É algo diferente. Então, esse combate à impunidade, esse enfrentamento à corrupção, esse combate na guerra contra as drogas ou enfrentamento ao terrorismo, no fim das contas, seriam apenas casus belli, pretextos que são usados de acordo com as conveniências para justificar esse ou aquele ato, muitas vezes de violência extremada. No âmbito do Brasil, particularmente, não são poucos, e há até alguns exemplos recentes, de enfrentamentos em comunidades carentes, inclusive em desconformidade a decisões do próprio Supremo, que geraram aí um sem número de vítimas fatais. Então, não é uma discussão meramente acadêmica, formal, bizantina ou vazia. O lawfare, ele é realmente um instrumento retórico que pode e é aplicado no nosso dia a dia para a justificativa de atos de violência que, numa ordem minimamente civilizada, no Estado de Direito que nós pretendemos ser, jamais seriam aceitas. Então, essa é a urgência e a necessidade, a importância desse tema, muito além da discussão em parte jurídica, em parte política, que foi travada no âmbito da Operação Lava Jato. Além de não ser efetivamente um combate, um enfrentamento à impunidade, à corrupção ou ao espantalho de ocasião, seja ele qual for, o lawfare também não é um instrumento, não é uma manifestação do chamado direito penal máximo. O direito penal máximo é uma corrente ideológica que identifica no direito penal uma solução adequada para conflitos e uma solução adequada para a proteção de determinados bens jurídicos. O direito penal máximo, ele parte de uma visão um tanto quanto otimista do direito penal, segundo a qual esse instrumento, o direito penal, né, seria um mecanismo hábil para resolver uma série de questões sociais ou políticas ou para resguardar bens jurídicos. Muito embora seja altamente criticável, especialmente à luz da realidade brasileira, essa corrente, o direito penal máximo ainda assim é direito penal. E como nós estamos expondo aqui nessa aula, o lawfare, ele não é mais direito penal, na verdade ele não é sequer direito. Então, o lawfare não se confunde com o direito penal máximo, assim como ele não se confunde com a chamada guerra contra a impunidade, guerra contra a corrupção. Veja que, indiferente do alvo, sempre há uma guerra a ser travada contra um inimigo específico, contra o terror, contra as drogas, contra a corrupção. E esse inimigo específico, ele é sempre vago, né? Afinal de contas, o que é o terror? O que são as drogas? Por que algumas são legais e outras não? A chamada guerra contra as drogas ou guerra contra o terror não discute isso. Quanto mais vago o alvo, menos rígido o conceito, mais liberdade de ação tem os defensores do lawfare, e é isso que se pretende no fim das contas, o exercício puro e livre de atos de vontade,
visando determinadas populações ou determinadas pessoas específicas. Tanto não é direito penal máximo, e aliás ele não é sequer direito, que o lawfare permite algo que é plenamente combatido no nosso ordenamento, que é a transcendência das penas. No âmbito do direito constitucional clássico, a pena não pode ultrapassar a própria pessoa do apenado, do investigado ou do acusado. No lawfare não há esse tipo de preocupação. A família do acusado, do investigado, é considerado um alvo válido. Os advogados do investigado ou do acusado são considerados alvos válidos. E aqui, mais uma vez, o melhor exemplo disso são realmente as condutas adotadas no âmbito da Operação Lava Jato, que inclusive foram anuladas e reprimidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que considerou inadmissíveis posturas como, por exemplo, a interceptação das comunicações telefônicas de todo o escritório de advocacia que defendia um dos investigados ou acusados no âmbito daquela operação, ou a prática de se determinar medidas de busca e apreensão ou até de prisão em desfavor de membros da família daquelas pessoas que eram efetivamente investigadas, com uma maneira de dobrá-las, entre aspas, aos interesses da investigação. Essa era uma prática adotada no âmbito da Operação Lava Jato, é infelizmente adotada também em outros âmbitos e é uma medida típica de lawfare. Esse desrespeito até dos vínculos básicos de solidariedade e até o desrespeito àquele vínculo muito típico do Estado de Direito democrático, que é o vínculo entre o advogado e seu acusado, nada disso era respeitado. Como se pode ver, é um contexto de guerra, e uma guerra que não se aplica apenas àqueles chamados figurões. A inovação do lawfare, especificamente no que diz respeito à abordagem de Cristiano Zanin e Rafael Valim, foi a de considerar a democratização da barbárie, digamos assim, para usar um termo adotado pelo professor Lênio Streck. A barbárie subiu de andar, subiu alguns andares acima e atingiu pessoas que até então eram consideradas imunes a esse tipo de prática, que era a prática típica adotada em comunidades carentes, mandados de busca e apreensão coletivos, a prática do chamado esculacho e até mesmo as eventuais execuções extrajudiciais, para aqueles que entendem que a pena de morte não existe enquanto uma figura jurídica. De fato, ela não existe enquanto uma figura jurídica nas formas típicas no direito penal brasileiro, né? Salvo da guerra declarada, aqueles exemplos que a gente sempre lembra do direito constitucional. Mas, na prática, ela existe e ela é aplicada cotidianamente. Então, a grande inovação trazida pelo esforço crítico, esforço acadêmico, adotado por Rafael Valim e Cristiano Zanin, é o de caracterizar o lawfare como um mecanismo não necessariamente novo, mas cuja principal inovação foi a aplicação da barbárie a segmentos sociais, a pessoas que eram consideradas até então imunes a esse tipo de prática. A principal inovação, então, que nós poderíamos dizer que o lawfare traz é realmente a democratização, a crítica à democratização da barbárie. Aquela barbárie que geralmente era aplicada nas periferias, nas comunidades carentes, agora passa a ser aplicada também a segmentos considerados imunes, não só por serem altas figuras da República, pessoas detentoras de poder político expressivo, como também controladoras aí de um poder econômico único. Essa, então, é a grande inovação trazida pela operação e uma das principais críticas esgarçadas pela construção teórica do lawfare, de acordo com Rafael Valim e outros autores. Imprescindível, então, nesse âmbito, é conceitualizar aquilo que efetivamente é descrito como o inimigo no âmbito do lawfare. A partir do momento em que o lawfare é considerado um esforço de guerra e um mecanismo de deslegitimação e perseguição de opositores políticos ou ideológicos, é preciso realmente definir e abordar o que realmente passa a ser um inimigo. E de maneira bastante simples, fazendo menção aqui a uma obra de Zaffaroni, um grande comentarista de
por sua vez, de outro doutrinador chamado Jacobs. Ele menciona no livro O Inimigo no Direito Penal, sobre a teoria de Jacobs, e fala exatamente sobre como, no contexto da guerra contra o terror ou da guerra contra as drogas, esse conceito de inimigo foi gestado ou foi lapidado. Uma estratégia típica aqui é a da desumanização daquele que é considerado o inimigo. O inimigo é uma não pessoa, o inimigo ele é desumanizado. Essa é a principal atribuição, esse é o principal esforço retórico na construção desse conceito do inimigo. O inimigo não é uma pessoa e, portanto, ele não é detentor dos mesmos direitos e garantias daquelas pessoas como eu ou você. Ele é algo diferente. Não é difícil ir muito longe, não é necessário nem difícil ir muito longe na história para se verificar exemplos históricos disso. O judeu na Alemanha nazista, assim como todos aqueles marginalizados, o próprio comunista na Alemanha nazista, eram considerados inimigos e, portanto, menos do que pessoas, e o Estado poderia dispor dele como bem entendia. E, de fato, é o que os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. No âmbito das ditaduras latino-americanas, dos anos 60 e 70, o comunista também era visto como uma não pessoa e contra ele tudo poderia ser praticado. Os exemplos que nos vêm aí da ditadura chilena, da ditadura argentina e da própria ditadura brasileira são inequívocos nesse sentido. A prática da tortura, as desaparições forçadas, a separação de famílias e a perseguição em geral dessas pessoas consideradas inimigas, descritas apenas com base na sua periculosidade social, não merecia nenhum tipo de reparo do ponto de vista da ordem jurídica. E, portanto, o Estado poderia dispor delas como bem entendesse, no afã de defender a sociedade ou defender a civilização ocidental daquelas pessoas consideradas inimigas. No âmbito mais contemporâneo, como mencionado, o inimigo é realmente o terrorista no âmbito da guerra contra o terror ou o traficante, no âmbito da guerra contra as drogas. E, mais uma vez, contra essas pessoas, tudo seria possível. A execução de mandados de busca e apreensão não especificados numa comunidade, sem separar aquelas pessoas que cumprem a lei daquelas que não, ou o campo de prisioneiros de Guantánamo seriam bons exemplos, tanto respectivamente da guerra contra as drogas, como da guerra contra o terror. Então, esses seriam os principais exemplos do conceito de inimigo, sem o qual não existe o lawfare, porque o lawfare ele é necessariamente aplicado em alguém, e esse alguém deve ser naturalmente alguém completamente desumanizado, destituído daquelas categorias, daqueles atributos típicos de um ser humano, o que autorizaria, legitimaria o Estado a tratar essas pessoas como menos do que humanas, que dirá cidadãos detentores de direitos e garantias. Então, o lawfare ele faz parte de um esforço retórico nesse sentido, no sentido de descrever algumas pessoas como menos do que pessoas e como menos do que cidadãos, e que, portanto, não teriam a proteção de qualquer Estado democrático de direito. Então, a partir do momento em que se descreve o que vem a ser o inimigo, ou seja, a não pessoa, né, o não cidadão, nós podemos adentrar naquilo que Valim e também Zaffaroni chamam de estado de exceção, que se caracteriza exatamente por aquilo que nós acabamos de descrever, a superação da normatividade, e aqui mais uma vez faz menção àquele precedente no âmbito da Operação Lava Jato, um processo administrativo, no qual se considerou que as normas jurídicas poderiam ser afastadas no âmbito de situações excepcionais, e naturalmente tudo pode ser considerado excepcional, e em segundo lugar, pela lógica do inimigo, esse inimigo que nós acabamos de descrever, que há sempre um espantalho de ocasião para justificar isso, seja aí o traficante, seja o terrorista, invariavelmente islâmico, seja o comunista que quer desagregar por dentro a sociedade, sempre há um tipo de esforço retórico no sentido de consolidar a lógica do inimigo, que justificaria o afastamento da normatividade e, portanto, a incidência do estado de execução. Esses dois conceitos que
são o conceito de afastamento da normatividade e do inimigo, perpassam por um conceito, que é um conceito um pouco mais filosoficamente debatido pelo italiano Giorgio Agamben. Ele passa pela noção de soberano. Soberano, na visão de Agamben, seria aquele que é investido do poder de decidir a vida e a morte. E aqui, de acordo com a interpretação que faz Valim e Zaffaroni, soberano seria aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas investido de poder suficiente para decidir quem é ou não o inimigo e para decidir as ocasiões em que a normatividade seria afastada. Então, esses três conceitos são os conceitos essenciais para se compreender o que efetivamente é o estado de exceção. O soberano, que pode dizer o que é e o que não é o inimigo, e que pode afastar ou não o contexto de normatividade. Esses, portanto, são os três ingredientes principais do que se chama de estado de exceção. E estado de exceção seria, de alguma maneira, o campo propício para a realização do lawfare, muito embora não se confunda uma coisa com a outra. É o campo onde realmente se realiza, se materializa perfeitamente o lawfare como um mecanismo de guerra, um mecanismo de enfrentamento e de deslegitimação de um grupo de pessoas ou de uma pessoa específica por razões políticas e ideológicas. No estado de exceção, fala-se de parcelas de poder que não seriam atingidas pelo próprio Estado. Então, haveria, por meio do estado de exceção, um extravasamento de um poder que não seria controlado pelo contexto de normatividade que seria aplicável exatamente no inimigo, a depender das conveniências e visões do soberano. Então, essa parcela de poder é que seria a materialização mais perfeita, na visão de Valim, do estado de exceção. E aqui, para sair um pouco dos exemplos adotados, que eu mencionei mais cedo, dos exemplos da Operação Lava Jato, nós poderíamos citar alguns outros exemplos. Há um pouco de lawfare em todo linchamento, por exemplo. Esses linchamentos que, dia desses aconteceu, inclusive, não são casos que não são noticiados pela imprensa, eles são bastante noticiados. Aquelas situações em que há um espalhamento de uma fake news, de uma alegação falsa, ou até um contexto daquela criminalidade de rua, que é o batedor de carteira, o batedor de celular, que de alguma maneira é pego por uma multidão que decide fazer justiça com as próprias mãos. Então há um pouco, efetivamente, de lawfare em todo tipo de linchamento, porque há realmente o afastamento desse quadro de normatividade, a eleição de um inimigo, que é aquele que descumpre as normas de convivência em sociedade, se apropriando daquilo que não é dele, ou às vezes nem isso, né? Pode ser realmente um alvo completamente inocente de uma notícia falsa, de fake news, e há, portanto, essa eleição, digamos assim, proferida por uma turba de ocasião, que é o soberano, né? No momento do linchamento, é realmente aquela turba soberana que decide quem é o inimigo e decide afastar a normatividade. Então, além desses casos de linchamento, que eu até não menciono nomes específicos para preservar a figura das vítimas, há também um caso que poderia ser descrito, e aí acho que merece menção, que é um caso muito famoso, que é o caso do menino Evandro. Então, esse caso que recebeu uma atenção redobrada recentemente, em decorrência de um podcast e mais tarde de uma série bastante famosas e tecnicamente muito bem feitas, esse caso realmente foi um exemplo de como o lawfare pode ser aplicado e deixa impactos terríveis nas pessoas de todos os envolvidos. Houve a extração de uma confissão falsa por meio de tortura naquele caso. Não se sabe quem efetivamente cometeu o homicídio do menino Evandro e uma série de inocentes foram presos e levados para a cadeia e cumpriram alguns cumpriram longos anos, morreram, muitos já morreram, inclusive, já faz bastante tempo esse caso. E esse é um exemplo de como o desrespeito à normatividade levada pelo lawfare pode gerar efeitos funestos e deletérios, não só para todos os envolvidos, como para a sociedade em geral. Nesse caso concreto, não se sabe quem foi
o real autor do homicídio do menino Evandro. Então, esses exemplos que nós poderíamos dar, dessa casuística que vai muito além, naturalmente, da Operação Lava Jato, denota como esse construto que identificou esse fenômeno da Operação Lava Jato vem a descrever um fenômeno que perpassa toda a sociedade e, especificamente, a forma como se aplica e se executa o direito penal no nosso país. É um contexto, como mencionado, de guerra, um contexto que descumpre e desrespeita a normatividade e que, por fim, elege inimigos que seriam menos do que pessoas. E, para concluir, agora nos aproximando aí realmente do fim, também no âmbito do julgamento de um habeas corpus, o habeas corpus número 126, 292 de São Paulo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, esse famoso habeas corpus entendeu que seria aplicável, seria possível cumprir provisoriamente condenações criminais a partir de sua confirmação em segundo grau. Durante algum tempo, essa foi a visão adotada pelo Supremo Tribunal Federal e, naquela época, parecia bastante evidente aos mais críticos que se tratava de também uma medida de lawfare, autorizada não só para executar determinadas sanções contra determinadas pessoas, como para, de alguma maneira, endurecer a lógica do sistema, sempre adotando a lógica do inimigo, né, do combate à impunidade, do combate à corrupção, afastando-se a normatividade, porque o texto constitucional ele é bastante claro em relação a isso, e o Supremo Tribunal Federal refluiu desse entendimento alguns anos depois, e nesse momento o Supremo se portou como um soberano que identificou quem seriam os inimigos e decidiu afastar, ainda que temporariamente, a normatividade. Então o julgamento desse famoso HC, o HC 126/292 de São Paulo, pode ser identificado também como uma expressão do chamado lawfare. Isso no âmbito do julgamento de um habeas corpus, né? No âmbito do julgamento de um habeas corpus, em que se discutia a liberdade de uma única pessoa. Então veja como o lawfare ele distorce, de alguma forma, os mecanismos jurídicos. Então era uma pessoa, um indivíduo, defendido por um advogado particular, que pretendia ver relaxada a sua prisão, pretendia ver revogada a sua prisão. Salvo engano, era uma prisão cautelar naquele caso. E o Supremo pegou aquele caso concreto e acabou gerando uma regra específica, uma regra com validade geral, que foi aplicada um sem número de vezes no âmbito do processo penal, e uma regra que atuava em desconformidade com a própria normatividade. Tanto é que o Supremo refluiu desse entendimento. E, por fim, mais um exemplo que poderia ser mencionado como um exemplo de casuística é o HC 143/641 de São Paulo. Nesse HC, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma ordem coletiva, um habeas corpus coletivo. Esse HC tem a distinção de ser o primeiro habeas corpus coletivo conhecido e concedido pelo Supremo Tribunal Federal. E nesse habeas corpus, o Supremo assegurou às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães o direito de responder a processos em que se apuravam delitos não violentos ou delitos não praticados contra os próprios filhos, a responder a esses processos em liberdade ou em prisão domiciliar, tudo na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal. E onde está o lawfare? O lawfare está na aplicação. O Supremo disse, quando apreciou esse habeas corpus coletivo, que, abre aspas, para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Então, ou seja, presume-se a regularidade, a legitimidade da fala da mãe, no sentido de que seria imprescindível para a criação dos filhos, isso é até uma regra de senso comum, né? Então,
o juiz deveria partir do pressuposto da regularidade, da legitimidade, e se houvesse dúvida, aí sim ele pediria a produção de uma prova pericial para desconstituir aquela alegação presumidamente verdadeira. Mas na prática, o que se verifica? Na prática, se verifica que a jurisprudência, a prática, inverteu completamente essa lógica, de modo que a mulher, muitas vezes, que tem de fazer essa prova, que é uma prova, convenhamos, até diabólica, né, para não dizer absurda, de que ela, como mãe, seria imprescindível à criação dos filhos. Como é que se produz uma prova dessa, né? É realmente, para usar aquela categoria latina, né, é realmente uma probatio diabólica. É uma prova que não pode ser feita porque ela é impossível. Ela é realmente decorrente de uma regra de conhecimento geral de senso comum. A mãe cria os filhos e cria um vínculo diferente daquele que o pai manifesta em relação aos seus filhos. A retirada da mãe, principalmente em crianças de primeira idade, né, às vezes recém-nascidas ou que estão em fase de amamentação, gera um prejuízo psicológico enorme, emocional enorme para aquela criança, e dificilmente o bem jurídico resguardado por um processo penal justificaria esse prejuízo causado a essa pequena pessoa, que é uma pessoa que é detentora de direitos e garantias também. Então, no sentido de afirmar o direito do menor à integral proteção, o Supremo afirmou essa regra que na prática é descumprida pelo juiz de primeiro grau e juízes ao longo de todo o Brasil, no sentido de que esses juízes exigem muitas vezes a prova de que a presença daquela mãe é essencial para a criação das crianças, em desconformidade, em divergência cabal com aquilo que foi declarado pelo Supremo. Então, esse poderia ser mencionado também como um exemplo de lawfare aplicado não pelo Supremo Tribunal Federal, que nesse caso fez uma coisa certíssima, mas por vários juízes que, com base em visões às vezes até ideologizadas, né, ou pautadas pelo lawfare, elegem o pequeno traficante ou a pequena criminalidade como o inimigo de ocasião, bradam aí que é um combate contra a criminalidade e a impunidade, afastam a normatividade, elegendo esse inimigo preferencial e declaram como soberanos que são, que naquele caso específico não vai valer a regra, vai valer sim a excepcionalidade, até porque, como nós já referimos, né, tudo pode ser alegado de excepcionalidade, né? Então, o lawfare, ele expõe, de certa forma, a dura realidade do processo penal brasileiro, onde realmente se fadiga ainda para ver cumpridas muitas vezes as regras básicas de devido processo legal, de respeito à dignidade da pessoa humana e à ampla defesa. O lawfare, de certa forma, ele aponta um dedo na direção certa, ainda que, pelo discurso original, trazido por Cristiano Zanin e Rafael Valim, eles tenham mirado especificamente naqueles casos de operações midiáticas e na persecução penal de grandes figuras políticas ou do mundo empresarial. O lawfare, ele acaba apontando para um alvo específico, mas acaba realmente acertando toda uma gama de práticas e posturas e manias do direito penal brasileiro que teima ainda realmente em descumprir, às vezes, preceitos básicos encartados na Constituição e, às vezes, até afirmados por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos agora para o quiz. Muito bem. O que é lawfare? Letra A, combate ao crime. Letra B, uso estratégico do direito para fins político-partidários, de deslegitimação de pessoas ou grupos. Letra C, direito penal máximo. Letra D, resistência à impunidade. E vocês têm alguma ideia, a partir da exposição da aula, qual seria a resposta correta? Letra B, o uso estratégico do direito para fins político-partidários, de deslegitimação de pessoas ou grupos. Ele é isso e não é apenas isso, de acordo com a exposição que nós fizemos na aula. Combate ao crime, na letra A, e a resistência à impunidade, na letra C, nada mais são do que espantalhos retóricos. Ora se invoca aí um suposto combate ao crime, impunidade, à corrupção,
ao terror, contra as drogas, em termos explicitamente, deliberadamente vagos, para justificar realmente a lógica do inimigo e o afastamento da normatividade, conforme nós expusemos ao longo da aula. Então, lawfare não se trata nem de combate ao crime, nem de resistência à impunidade. Aliás, os propósitos declarados do lawfare quase nunca são verdadeiros. Então, o lawfare, ele também não é direito penal máximo, porque ele sequer é direito, que dirá direito penal. Ele é caracterizado por um descumprimento sistemático de toda e qualquer regra jurídica. E o direito penal máximo, ainda que seja possível formular críticas a ele, ainda assim ele é um direito penal. Então, o lawfare ele não é sequer direito, né, que dirá direito penal, muito menos direito penal máximo. E ele é, de fato, o uso estratégico do direito para fins político-partidários de deslegitimação, perseguição e justificação do uso arbitrário da violência. Pergunta número 2. De acordo com a noção de inimigo, quais eventos poderiam ser citados como exemplo de emprego deste conceito? Letra A, guerra contra as drogas. Letra B, guerra contra o terror. Letra C, Operação Lava Jato. Letra D, todas as acima. Acho que a partir da exposição já fica bem claro qual é a resposta correta. O que vocês acham? Todas as acima. Exatamente. Então, a partir do momento em que se verifica que o inimigo é a não pessoa, né? O inimigo ele não é um ser humano, o inimigo ele é desumanizado, essa desumanização autoriza o afastamento das regras de direito e, portanto, legitima a aplicação arbitrária da violência e da força. Então, na guerra contra as drogas se verifica claramente um público específico, a guerra contra o terror também. Muitas vezes são minorias, até étnicas ou religiosas, e a Operação Lava Jato a mesma coisa, ou havia um alvo específico. Então, todas as acima, letra D é a correta. Vamos chamar a próxima pergunta? Como se pode definir estado de exceção? Estado de exceção se pode definir pela voz das ruas, chamada voz rouca das ruas. Letra B, pelo combate ao crime. Letra C, pela crítica à bandidolatria. E o letra D, por parcelas de poder que, lícita ou ilicitamente, escapam aos limites estabelecidos pelo Estado. Aqui realmente tem até uma dica, né? Qual seria a correta? O que vocês acham? Qual seria a correta? Letra D, parcelas de poder que escapam aos limites estabelecidos pelo Estado, que extravasam, que extrapolam. Então, o estado de exceção, ele não é definido pela voz das ruas, pelo combate ao crime, isso são apenas pretextos. E a crítica chamada bandidolatria é realmente aquela crítica que é uma visão de senso comum, mas que encontra eco muitas vezes em doutrinadores e decisões judiciais, segundo a qual a aplicação das regras de direito seria decorrente de uma certa frouxidão ou de uma visão ideológica pró-criminalidade, o que é um absurdo rematado. Então, como se pode definir? Realmente por parcelas de poder que extravasam, lícita ou ilicitamente, os limites estabelecidos pelo próprio Estado. Muito bem, então na aula de hoje nós abordamos um conceito de lawfare, que é um conceito relativamente novo, introduzido no direito brasileiro há poucos anos e debatido muito mais pela opinião pública, às vezes, do que pela própria doutrina jurídica. A partir desse conceito de lawfare, acho que nós conseguimos identificar uma certa prática, certas manias e certos comportamentos no âmbito da prática diária do direito penal que muitas vezes aplicam, de certa forma, o lawfare mesmo sem o saber ou sem o declarar. Se nós poderíamos dizer, fazendo uma paródia até um pouco triste daquele famoso poema do século XIX, né? O amor que não ousa dizer o seu nome, o lawfare, de certa forma, é o ódio que não ousa dizer o seu nome, porque o lawfare é, de alguma maneira, a legitimação de práticas que não são jurídicas, é a legitimação de práticas que poderiam ser muito mais consideradas como guerra do que propriamente direito.
e o direito, como nós abordamos na aula, é a negação da guerra. Então, por meio da análise dos conceitos trazidos por Cristiano Zanin, Rafael Valim ao Brasil, a partir de um doutrinador, um militar e um jurista norte-americano chamado Charles Dunlap, a partir da interiorização desse conceito, foi possível identificar determinadas práticas que vão, inclusive, além da chamada Operação Lava Jato, que foi talvez o principal caso de relevo, onde foi identificado e desenvolvido esse conceito de lawfare. Para além disso, nós demos exemplos de casuística em que, em decisões judiciais, em que foi possível identificar a prática do lawfare enquanto um esforço deliberado de deslegitimação de grupos ou de pessoas e de legitimação do uso da violência contra essas mesmas pessoas, de maneira lícita ou ilícita, conforme descrito aí por Rafael Valim, sua conceituação de estado de exceção. Então, a aula de hoje foi sobre lawfare e abordamos alguns outros temas além disso, e na próxima aula nós iremos abordar justiça negocial. Justiça negocial que implica aí em toda uma gama de mecanismos de despenalização que têm sido adotados ao longo dos últimos 15 ou 20 anos na doutrina e inovações trazidas pelo legislador nesse âmbito. Então, na próxima aula nós abordaremos os chamados mecanismos despenalizadores que têm sido introduzidos pela legislação ao longo dos últimos 15, 20 anos aproximadamente. Abordaremos casuística, jurisprudência e a maneira como se aplica esses mecanismos despenalizadores e de chamada justiça negocial na prática. E nós estamos falando dos muito conhecidos mecanismos da transação penal, da sursia, suspensão condicional do processo, do ANPP, que é relativamente novo, e da chamada delação ou colaboração premiada. Todos os mecanismos de justiça negocial, na qual o acusado, o investigado ou até o apenado faz um acordo com o membro do Ministério Público no sentido de obter uma série de benefícios. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, essa foi a aula de hoje. Nós nos despedimos e eu convido todos vocês a participar da próxima aula, que será sobre justiça negocial. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.